Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, tudo bem? Vou compartilhar a minha tela aqui. Pronto, tudo pronto, todos me ouvindo? Alessandra, me ajude aqui, por gentileza. Oi, Max, estamos te ouvindo sim, a tela já está compartilhada. Show de bola. Pessoal, espero que todos estejam bem. De antemão, eu agradeço a oportunidade por estarmos aqui mais uma vez reunidos neste evento. Agradeço a Alessandra, agradeço a Amanda por todo o apoio, por toda a organização deste evento. E hoje trazemos, um tema importantíssimo para ser discutido aqui, como determinar qual é o nível de maturidade em práticas de gestão de identidade de acessos e privacidade de dados. Nós separamos todo o conteúdo desta apresentação em 4 tópicos. Em cenário atual, a gente traz aqui algumas informações, alguns dados importantes a nível global, que a gente entenda o quão importante é a gente olhar para práticas de gestão de identidade de acessos e também para a privacidade de dados. Depois, na sequência, a gente explica o porquê que é interessante determinar o nível de maturidade e quais são os benefícios que a gente tem ao executar esse tipo de avaliação. Depois, os principais pontos de atenção, tanto em gestão de identidade de acessos, quanto com relação ao LGPD. Aqui a gente já dá uma palhinha daquilo que a gente observa em empresas que possuem um maior nível de maturidade, um maior nível de proteção das suas informações. E, por fim, como podemos e como nos propomos ajudar. É uma pílula de como nós temos ajudado os nossos clientes, os nossos parceiros, a partir da nossa experiência, a elevar esse grau de maturidade, a determinar esse nível de maturidade e evitar situações de vazamento de dados ou uma inadequação às regulações. Falando do cenário atual, a gente traz inicialmente aqui um registro de um relatório emitido pela Verizon ali em 2019, indicando que 81% dos casos confirmados de vazamento de dados a nível global envolvia de alguma forma credenciais de acesso. Um furto, um compartilhamento indevido, uma utilização indevida de credenciais de acesso. Isso foi em 2019, antes do momento em que nós estamos, no cenário de pandemia que se instaurou no mundo em 2020, e nós ainda estamos passando por isso. Então, ali já em 2019, uma boa parte dos casos confirmados de vazamento envolvia de alguma forma credenciais de acesso, algum compartilhamento indevido, algum vazamento, e isso aqui já justifica o porquê é importante a gente olhar para nossas estratégias, olhar para os nossos controles, olhar para os nossos processos, e fortalecer esses processos para evitar que nós façamos parte dessa estatística. Um segundo dado que trazemos aqui, pelo Enforcement Tracker, é que mais de 800 multas já foram aplicadas por uma inadequação à regulação europeia de privacidade de dados, ao GDPR. E já sabemos, aqui no Brasil também existem empresas que já foram multadas com relação à nossa regulação, à Lei Geral de Proteção de Dados. Isso aqui também já nos identifica, já justifica a importância da gente olhar para o texto integral da lei e para a gente adequar as nossas operações do dia a dia frente aos requisitos. A privacidade de dados faz parte de um movimento global que precisa ser observado e, naturalmente, a gente não está olhando apenas para as multas que podem ser aplicadas, mas, é claro, para a proteção das informações. A proteção das informações e assegurar a privacidade dos dados é importantíssimo. E um terceiro dado, de um relatório emitido pela IBM neste ano de 2021, indica que o custo médio global por um vazamento de dados, uma violação de dados, é de 4,24 milhões. Esse valor subiu 10% do valor que foi trazido no mesmo relatório no ano de 2020, e isso, é claro, naturalmente varia de empresa para empresa, mas aqui a gente sabe que o impacto, o valor tangível, o valor financeiro que ocorre a partir de um cenário de vazamento de dados é muito alto. Então, naturalmente,
precisamos olhar para o ambiente das nossas empresas, precisamos fazer esse exercício de determinar o nosso nível de maturidade, determinar aquilo que precisa ser feito, né, para não fazermos parte dessa estatística e, naturalmente, não precisar investir tanto dinheiro, tanto esforço para tratar de situações desse tipo. Chegamos aqui em por que determinar o nível de maturidade, seja com relação a práticas de IAM, seja com relação a práticas de LGPD, ou o nível de conformidade com relação a LGPD e o nível de conformidade com regulações de privacidade de dados. Ao fazermos esse tipo de exercício, nós compreendemos, né, o momento em que nossa empresa está e a gente consegue responder algumas dúvidas simples. Poxa, quais são as nossas forças? Quais são nossas fraquezas? Quais são as oportunidades de melhoria que nós temos? Quais são as nossas ameaças? A gente sabe que ameaças, nós temos muitas ameaças, tanto a nível técnico quanto passando em outros níveis, né? E, naturalmente, observar isso, fazer esse estudo, identificar, olha, quais são as forças que eu tenho para lidar com essas ameaças? Quais são as oportunidades de melhoria que eu tenho? Isso nos direciona, né, para que a gente tenha com maior clareza onde a gente precisa aprimorar o nosso ambiente de maneira geral, né, onde a gente precisa alocar recursos profissionais, né, para mantermos, né, sobrevivendo no mercado, né, e para elevar este grau de maturidade. Então, fazer esse exercício é importantíssimo, né, importantíssimo para determinar um ponto de partida. A gente não pode olhar para uma regulação de privacidade de dados como a LGPD e já sair executando, por mais que a vontade seja essa, né? Poxa, já vou fazer aqui contratar diversos mecanismos, diversas ferramentas para a proteção das nossas informações, sem antes a gente entender, olhar para dentro e entender, espera, onde a gente está? O que precisa ser feito? Não. E, naturalmente, empresas que fazem esse exercício, a gente observa alguns benefícios, né? A gente observa não só o aumento no nível de segurança das informações, mas a gente observa também um fortalecimento da imagem da empresa no mercado. No slide anterior, quando eu comentei sobre o custo médio, né, de 4,24 milhões por um cenário de violação de dados, é claro que a gente sabe que, na prática, além do valor financeiro, a gente tem um prejuízo à imagem da empresa no mercado. A gente tem uma fragilização da imagem da empresa no mercado, né? Então, naturalmente, empresas que conseguem olhar para si, determinar o seu nível de maturidade, determinar, poxa, onde nós estamos, onde nós queremos chegar, né? Isso é fato, né? A gente tem um plano estruturado, vamos executando esse plano e a gente consegue um aumento na confiança geral do cliente, dos fornecedores no mercado, um aumento geral, né, e o fortalecimento da marca perante ali as outras empresas no mercado. Aqui a gente traz alguns principais pontos de atenção, né, tanto em gestão de identidade de acessos quanto em privacidade de dados. Esses pontos de atenção são fundamentais para a gente determinar o nosso nível de maturidade e também para a gente estabelecer, né, aquilo que precisa ser melhorado. E aqui a gente comenta também aquilo que a gente observa em empresas que possuem, né, um maior grau de maturidade. Primeiramente, falando sobre gestão de identidade e acessos, né? Um dos primeiros pontos que nós trazemos aqui é justamente a utilização de recursos de múltiplo fator de autenticação, né? Esse é um campo muito vasto e é um campo que sempre pode ser aprimorado de alguma forma. A gente observa, né, que já muitas empresas utilizam um segundo fator de autenticação, utilizando um token, uma validação por e-mail ou uma mensagem no celular, né? Mas o que a gente observa também em empresas já com maior nível de maturidade é a utilização de fatores contextuais para assegurar que, de fato, aquele acesso ele é adequado, né? De que aquele usuário que está tentando acessar a rede, os recursos da nossa empresa, de fato é ele mesmo. Que recursos contextuais
são esses, né? A utilização de informação de dia e hora do acesso, assim como a utilização da localização do acesso. Então, naturalmente, se um colaborador ele está acessando, por exemplo, fora do horário comercial, e se ele está acessando, por exemplo, no final de semana, ou fora do padrão de horário, de local de onde ele normalmente acessa as nossas informações, isso é sinalizado para a equipe responsável e investigado, né? Esse tipo de tratamento é o que costumamos observar em empresas que fazem uma utilização mais adequada do múltiplo fator de autenticação, né? Um outro ponto importante é a capacidade, né, o SSO, o Single Sign-On, né? Aqui é aquilo, né? A gente tem muitos sistemas, muitos recursos e fica muito complicado para o usuário ali na ponta lembrar e ficar acessando recurso por recurso e lembrar as suas credenciais de acesso, senhas, né, para acessar todos esses recursos, né? O que acontece a partir daqui, né, que o usuário costuma compartilhar, utilizar a mesma senha para acessar todos esses sistemas, né, e ao descobrir-se uma senha, as outras também acabam ficando comprometidas, né? Então, aqui a gente traz uma melhor experiência para o usuário final, a gente cuida, né, das nossas informações, cuida dos acessos e também assegura ali uma melhor experiência para o usuário final. Empresas com maior nível de maturidade, o que a gente observa, né? Utilizam-se esses recursos de SSO, sem o Saigon, normalmente atrelando também com métodos e outros protocolos de federação, como o SAML ou o OAuth, né? Então, a utilização desses recursos é imprescindível, é importante, né? E é interessante que a gente, dentro da nossa estratégia de IAM, a gente tenha isso mapeado. Um outro ponto que sempre gera muita discussão, muita dúvida, é a questão da administração delegada, né? O que a gente entende como administração delegada? É conceder aos usuários de negócio permissões que naturalmente ficariam ali apenas centralizadas dentro da área de TI, como, por exemplo, conceder acessos, né, fazer um reset de senhas. Então, a gente concede a usuários da área de negócio a permissão para executar funções de TI, né? Empresas com menor nível de maturidade, elas deixam tudo centralizado, toda essa atividade de concessão de acessos, construção de perfis, tudo dentro e centralizado de TI. E aí existe um risco, né? Quando a gente envolve os usuários da área de negócio, a gente consegue identificar com muito mais facilidade, por exemplo, um conflito de segregação de função dentro de um sistema, por exemplo, né? E a gente consegue agilizar muito mesmo, mas muito o processo de concessão de acessos, de reset de senhas, né? E aí, um outro ponto, né, que é sempre bem importante considerar aqui, é o gerenciamento de usuários não catalogados, não determinados pelo RH, né? Então, empresas com um menor nível de maturidade, o que a gente observa, né, é que sempre existe uma dificuldade para identificar usuários terceiros, usuários de fornecedores, usuários de serviço dentro do mar de sistemas que a gente tem nas nossas empresas, né? E realmente fica muito complicado a gente entender, compreender, poxa, para que esse usuário de serviço ele serve? Para que ele é utilizado? Então, quando a gente deixa tudo à mão ali dos responsáveis por TI, isso fica muito complicado de gerenciar, se o acesso é válido, se o acesso não é válido. Então, em empresas com maior nível de maturidade, a gente observa justamente essa distribuição de responsabilidades, né? E esse compartilhamento de responsabilidades nessas atividades, e todos cientes do porquê que estão fazendo aquilo, né? Poxa, por que estamos fazendo uma revisão de acessos? Poxa, por que estamos participando nesse processo de gerenciamento de acessos? Poxa, eu sou responsável por esse sistema, então eu vou observar as regras de negócio, os processos de negócio que estão associados a esse sistema, quais processos de negócio esse sistema ele suporta, né? Então, naturalmente, eu vou conseguir identificar com maior facilidade e entender como deve ser a distribuição de perfis e papéis. Outros pontos importantíssimos,
né, em gestão de identidade e acesso é justamente o ciclo de vida da identidade e processos relacionados ali em gerenciamento de acessos, concessão, revogação, revisão, análise de segregação de função, análises de risco, né, para identificar os acessos, para identificar os sistemas mais críticos, né, e dentro desses sistemas mais críticos, quais são os acessos mais críticos, né? Em empresas com um maior nível de maturidade, a gente observa que essas práticas elas são cada vez mais automatizadas, né? É claro, sempre com um olhar humano, mas essas atividades elas tornam-se cada vez mais parte do dia a dia e mais automatizadas, né? Então, são executadas revisões de acesso periódica, acessos que não são utilizados são revogados, a gente diminui cada vez mais a nossa superfície de ataque. E, por fim, não menos importante, né, falando, né, em gestão de identidade e acessos, é a governança, né, é a transparência para gerenciar todos esses outros tópicos. Então, o envolvimento de todos, né, o envolvimento e a definição de papéis e responsabilidades muito claros, processos muito bem estruturados, né, e muito bem documentados aqui. É aquilo, o processo ele não está apenas na cabeça da equipe operacional que está executando, o processo está muito bem documentado, pode ser muito bem compartilhado. Então, esses são os principais pontos, né, de atenção, tanto em gestão de identidade de acessos, né, que a gente precisa observar para a gente determinar o nosso nível de maturidade e, naturalmente, para elevar esse grau de maturidade. Falando em LGPD, a gente trouxe aqui alguns principais tópicos para serem discutidos, né? O primeiro ponto, né, quando a gente observa uma empresa com baixo nível de maturidade, o que ela vai fazer? Ela vai olhar para a LGPD e falar, bom, trata-se de uma lei. Então, quem vai assegurar a conformidade da minha empresa com os requisitos dessa lei é o departamento jurídico. Ou, né, bom, no artigo 46 a lei determina, né, que a gente precisa ter ali algumas medidas técnicas para assegurar a proteção dos dados, né, que a gente está tratando. Então, eu vou deixar a responsabilidade para adequação à lei dentro do meu departamento de TI, dentro do meu departamento de segurança da informação. E isso entendemos que é um equívoco, né? A privacidade de dados, né, e a LGPD, ela observa a empresa como um todo. Então, é interessante, é importante que todos estejam engajados nesse processo de adequação, todos estejam cientes daquilo que é requerido pela lei e todos estejam envolvidos ali nesse processo, tá? Então, um dos primeiros tópicos que a gente traz aqui é justamente a questão da organização e governança, né? Empresas com maior nível de maturidade, elas possuem uma estrutura organizacional e um encarregado de proteção de dados, né? É aquilo, o encarregado, ele conhece tanto da lei quanto do ambiente da empresa. Ele é o chanceler da privacidade de dados dentro da empresa, então ele tem todo esse conhecimento e aplica esse conhecimento ali no dia a dia para atender uma solicitação do titular dos dados, para assegurar a conformidade com o texto integral da lei e com as normativas técnicas que são emitidas pela ANPD. E a gente não pode deixar esse encarregado trabalhando sozinho, né? Empresas com maior nível de maturidade possuem, né, comitês de privacidade multidisciplinares com responsáveis por RH, comercial, marketing, jurídico também, naturalmente, para assegurar que as operações estão aderentes aos requisitos da lei. Um outro ponto interessantíssimo, né, que a gente observa são os contratos. Contratos estes firmados com os colaboradores, firmados com os clientes, né, com os fornecedores. Então, os contratos eles já trazem ali cláusulas relacionadas à privacidade de dados, determinando, olha, os papéis e responsabilidades, direitos e deveres de cada, né, falando, poxa, somos operadores, somos controladores, nesse serviço que estamos oferecendo, quais são os nossos papéis, nossas responsabilidades. Empresas com maior nível de maturidade já possuem isso, né, por padrão. Então,
já estão ali, já no maior nível de conformidade e maturidade com relação à nossa regulação. Outros itens que observamos ainda em organização e em governança, justamente a aplicação de treinamentos, né? Isso a nível operacional, tático, executivo, treinamentos a todos sobre a lei, sobre o que precisa ser feito, e também uma arquitetura de documentação mais robusta. Então, a gente tem política de segurança da informação, a própria política de privacidade, a declaração de privacidade que está presente no site das empresas, e documentação de processos, como gerenciamento de incidentes, gerenciamento de acessos, gerenciamento de mudanças, gerenciamento de problemas, a continuidade dos negócios. Então, naturalmente, empresas com maior nível de maturidade possuem, né, uma arquitetura de documentação muito mais robusta, né, frente a esses temas. No segundo bloco aqui a gente separou princípios da lei, né? A lei ela nos empodera como indivíduos e ela traz uma série de princípios a serem observados, né? O princípio da não descriminalização, né? Privacy by default, privacy by design, né? E esses princípios naturalmente eles são observados com atenção em empresas que possuem maior nível de maturidade. E dentro desses princípios a gente colocou dois tópicos importantes aqui: o inventário de dados, que é o registro das atividades de tratamento. Então, é um registro onde eu vou colocar, olha, quais dados eu estou tratando, onde esses dados são armazenados dentro da minha empresa ou fora, com quem esses dados são compartilhados, quais canais são utilizados para compartilhar esses dados e, principalmente, qual é a minha fundamentação legal, qual é a minha base legal, né, fundamentada ali na LGPD, que justifica essa minha atividade de tratamento de dados. Um outro ponto importante é atendimento aos titulares dos dados e seus direitos, né? Então, naturalmente, a lei ela nos empodera como indivíduos, como titulares dos nossos dados. Então, a empresa é importante que ela possua um processo muito bem descrito, muito bem estruturado, para atender às solicitações de exclusão dos dados ou alteração dos dados, né? Então, é importante que todo esse fluxo esteja muito bem estruturado e esteja já sendo executado ali por diversas áreas. Poxa, recebi uma solicitação aqui, vou confirmar a identidade desse cidadão, desse titular que está solicitando isso aqui, e vou executar esse processo dentro do prazo que é determinado pela lei. E aí, por fim, né, os mecanismos de proteção, né, que são ali, hoje trazidos dentro do artigo 46 da lei. Né? Percebam que, antes de falar em controles técnicos, a gente fala em organização e governança, a gente fala nos princípios, nos registros das atividades de tratamento, e aí, naturalmente, em paralelo, depois a gente fala dos controles técnicos esses que variam também de empresa para empresa. Poxa, vou implementar um DLP, um SOC, um CIEM, vou implementar uma série de mecanismos técnicos. No entanto, eu preciso ter uma organização, eu preciso ter uma governança, eu preciso ter uma equipe muito bem capacitada, ciente de suas responsabilidades para poder dirigir, né, para poder operacionalizar todas essas ferramentas e todos estes processos. Tá? Bom, esses são os principais pontos que a gente observa, né, em empresas ao determinar o nível de maturidade em práticas de gestão de identidade de acessos e também com relação à LGPD. Agora, num próximo ponto, eu falo rapidamente, né, de como nós nos propomos, né, como ajudamos os nossos clientes, os nossos parceiros. Tá? A Safely, ela atua em todo o território nacional há 14 anos. E nesses 14 anos, a gente atende empresas de todos, né, dos mais variados mercados e dos mais variados tamanhos. Né? Desde empresas que estão iniciando suas operações, startups que estão iniciando suas operações e já têm essa preocupação com a adequação à LGPD, mas também com relação à proteção do seu ambiente, a empresas que já estão mais consolidadas. E aí a gente separou aqui em 3 blocos: o diagnóstico, o assessment, implementação e monitoramento contínuo, só para explicar um pouquinho daquilo que a gente pode fazer. Tá? Dentro da fase de assessment, por exemplo, aqui a gente vai observar e a gente vai determinar o nível de maturidade sempre utilizando boas práticas de mercado como referência. Então, ISO 27001, ISO 27701, NIST, COBIT,
A gente utiliza frameworks e boas práticas de mercado como referência para determinar esse nível de maturidade. A gente, além disso, né, ao determinarmos esse nível de maturidade, estabelecemos um plano diretor de segurança da informação, um roadmap, com todas as iniciativas que precisam ser executadas para elevar cada vez mais esse grau. E sempre considerando essa informação, esse diagnóstico, ele é feito considerando os 3 pilares, né? Pessoas, processos e tecnologia. A gente não pode apenas observar tecnologia sem observar os processos e, principalmente, pessoas. Então, treinamentos, conscientização, pessoas a gente também precisa observar. Dentro do processo, por exemplo, de adequação ou determinar o nível de maturidade com relação ao LGPD, o que é importante aqui já na fase de diagnóstico? A gente faz todo o processo de mapeamento e registro das atividades de tratamento. Aquilo que eu comentei, o inventário de dados. Então, onde, em quais processos são tratados dados pessoais dentro da minha empresa, onde esses dados são armazenados, com quem são compartilhados, qual é o ciclo de vida desse dado, então, onde esse dado vai ser excluído, quando esse dado vai ser excluído ou não. E a gente também já fundamenta as atividades utilizando as bases legais trazidas pela lei. Implementação tem realmente um mar de atividades que podem ser executadas. Por exemplo, para a gestão de identidade e acessos, a gente apoia nossos clientes e parceiros no mapeamento de sistemas críticos, mapeamento de perfis, roles de acesso, mapeamento de transações críticas, sempre olhando para o risco ao negócio. A gente executa análises de riscos, fazemos a construção de perfis, executamos processos de revisão de acessos. Então, existe todo um mar de atividades aqui que cabem dentro da implementação, né? Aquela questão da arquitetura de documentação, que suporta as atividades do dia a dia, então a gente revisa, atualiza, elabora toda essa arquitetura de documentação que vai suportar todo esse arcabouço de controles e processos, treinamentos de conscientização em todos os níveis e apoio também para empresas que estão interessadas, por exemplo, em obter alguma certificação. Né? Também apoiamos nesse processo de implementação. E no monitoramento contínuo é aquilo. Diagnosticamos, estruturamos um plano, executamos as medidas, sabemos o que precisa ser feito, fazemos, ajudamos na execução das medidas. Então, continuamente eu vou observar e eu vou fazer uma avaliação dos meus controles para determinar se o nível de maturidade ele está sempre em equilíbrio e subindo. Então, eu faço auditorias internas nos meus processos, eu vou observar aquilo que é determinado, por exemplo, pela ANPD ou novas regulações do mercado e vou sempre assegurar que a empresa, que os nossos clientes, que os nossos parceiros estejam nessa crescente com relação ao nível de maturidade. Bom, pessoal, eu compartilho aqui alguns contatos da nossa empresa, né? Faço o convite a todos para que entrem em contato conosco, acessem nossas redes sociais para entender um pouco mais sobre toda a gama de serviços que nós podemos oferecer. Agradeço mais uma vez por estarmos aqui